Olá, amados. Estamos aqui mais uma vez, falarmos mais uma palavra de edificação para a nossa vida. Queria pedir aos amados que nos ajudassem se inscrevendo, compartilhando, curtindo as mensagens. Aqueles que não são inscritos no canal, que se inscrevessem, pois assim faz com que o canal chegue mais longe, né? Possa estar chegando a outras pessoas que talvez estejam precisando de uma palavra. E queria deixar uma mensagem aqui hoje sobre o tamanho do nosso Deus, né? Às vezes a gente fala em Deus, mas nunca paramos para analisar qual o tamanho do nosso Deus. Eu queria ler, encontra-se em 1 Crônicas 29, versículo 11. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Olha isso. Olha que palavra, né? A gente, muitas vezes, não para analisar isso, o tamanho desse Deus que nós temos sobre a nossa vida, que é o dono de simplesmente tudo, né? Nada acontece que não seja, no mínimo, permissão dele. Que às vezes, até o mal para acontecer, Deus tem que permitir, porque se ele não permitir, não acontece. Diz que não cai uma folha de uma árvore que não seja, né, sobre a orientação dele. Então a gente deve parar para observar isso e analisar simplesmente, muitas das vezes, diante dos problemas, né? Que a maior aflição nossa são os problemas. E às vezes a gente fica olhando o tamanho do nosso problema, mas não para olharmos, né, o tamanho do nosso Deus, que é sobre tudo soberano, né? Ele é o chefe dos chefes, ele é o dono de toda a riqueza. Nada que tem nesse mundo é, tipo assim, tem mais valor do que ele. Ele tem tudo. Ele simplesmente criou todas as coisas. Ele criou o céu, criou a terra, né? Ele é capaz de apanhar o nosso planeta Terra e colocar na palma da mão dele. Então você analisa o tamanho desse Deus. Não tem como a gente, né, é, imaginar exatamente qual é esse tamanho, mas o que podemos dizer é que ele é maior do que tudo quanto há nessa terra, independente se é problema, independente se é dinheiro. Aquela pessoa que tem muito dinheiro pode ter certeza, Deus é muito mais rico que você, pois ele é dono de todas as coisas, inclusive da sua. Na verdade você acha que tem, mas na verdade quando tu morrer tu não vai levar nada. Então a gente deve observar isso, né? Está diante de um Deus que é soberano, que ninguém é mais que ele, e que quando a gente o serve, né, o busca em espírito e verdade, você pode ter certeza que muitas dessas coisas ele permite na sua vida. E muitas das vezes o principal, né, que é a paz. Eu falo que o ser humano ele pode vir aqui na Terra, ganhar muito dinheiro, né, conquistar muitos bens, mas se ele não vive em paz, não tem graça. E o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus soberano em qualquer coisa. Por isso, independente do problema que você estiver passando, nunca se esqueça disso. Nunca diga para o seu Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus e você pode ter certeza que seu problema se resolverá. Porque ninguém é maior do que o nosso Senhor Deus. Então, paramos para analisar isso. É uma palavra assim, onde a gente tem que colocar isso todos os dias na nossa vida, onde vem problemas todos os dias. Muitas das vezes a gente se encontra diante de situação onde é muito maior que a gente, né? Onde a gente olha aquela montanha na nossa frente e fala, e agora? O que eu vou fazer? Mas saiba que chega diante desse problema, diante dessa montanha, e fala para esse problema o tamanho do seu Deus. Fala com ele que o seu Deus é maior do que tudo aquilo ali, que o seu Deus tem poder sobre todas aquelas coisas,
e você pode ter certeza que a sua vida vai resolver qualquer que seja o problema. E você demonstrou para o problema o tamanho do seu Deus. Então não se aterrorize, né? Não fique triste diante de um problema que aparentemente para o homem é muito grande, mas coloque nas mãos do nosso Senhor Jesus, né? Pede a Ele, pede ao nosso Deus, mostre para Ele, fala, Senhor, para mim é muito grande, mas para o Senhor eu sei que é muito pequeno, e você pode ter certeza que Ele irá arrumar a solução da sua vida. Então que façamos isso. Quero deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse exato momento, eu quero lhe agradecer primeiramente. Agradecer pela nossa vida, cada vida que está ouvindo essa mensagem. Agradecer pelo Senhor ser o nosso Deus, Senhor, aquele que é maior que qualquer outra coisa que existe nesse mundo. Por isso eu lhe peço que o Senhor continue conosco, nos guardando, nos protegendo, e diante dos problemas, Senhor, que o Senhor venha ser o nosso Deus, e que o Senhor venha prevalecer sobre qualquer que seja o problema. Que o Senhor nos guarde e nos proteja e abençoe cada um de nós, em nome de Jesus que eu lhe peço. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus os abençoe e guarde isso no seu coração. Não há nada na face da terra ou em qualquer outro lugar que seja maior que o nosso Deus. Então, se tu tem um problema, se tu tem uma aflição, se você tem uma doença, sabe que Deus é a cura, Deus é a solução, Deus é quem resolve qualquer que seja o seu problema. Basta que você creia e o busque em espírito e verdade. Que Deus te abençoe.